Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, quem vos saúda é o pastor Vanderlei Coutinho. Olha, eu tenho uma palavra do céu para o teu coração e na sequência estarei orando por sua vida, casa e todos de sua família. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sempre entro dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque não importa a hora em que você esteja recebendo esse conteúdo, a bênção do Senhor vai te alcançar. Aliás, este é o momento que Deus quer falar conosco, falar com você, inclusive que enfrenta momentos difíceis na tua vida, casa e também família, tá bom? Já fez seu pedido de oração? Ainda não? Faça-o no chat e também na descrição deste vídeo, tá bom? Deus te abençoe pelo carinho da sua audiência. Hoje estou com a minha Bíblia aberta no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 8. Jonas 4, verso 8, a palavra diz assim: E aconteceu que, ao nascer do sol, Deus preparou um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Irmãos, Jonas ele estava irritado com a compaixão de Deus por Nínive, ao retirar a planta e permitir o calor abrasador. Deus expõe a teimosia, egoísmo e a falta de misericórdia do profeta Jonas. E esta passagem bíblica aqui, e mais precisamente este versículo, é revelador, né? Porque foi um momento revelador do coração humano e a graça do nosso Deus. Deus usa circunstâncias difíceis para revelar o que está no nosso coração. Amém? Problemas difíceis, situações difíceis revelam o que está no coração do ser humano. Deus, às vezes, ele permite desconfortos para revelar áreas de nosso caráter que precisam serem tratadas. As crises não nos destroem. Muitas das vezes, as crises, Deus utiliza elas para revelar como está o nosso coração. Amém? Às vezes, quando alguém ele é pressionado e ele quebra o pau da barraca ou solta aquele monte de palavras, é porque de fato o coração já estava cheio. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio no coração. O que o coração está cheio, a boca vai falar. Então, às vezes Deus vai permitir para revelar áreas do nosso caráter que precisam serem tratadas. Então Deus vai usar aquela situação para revelar estas áreas que precisam serem mudadas. Amém? Eu sempre digo isso aqui, vocês estão carecas de ouvir, né? Pastor Vanderlei dizendo que você conhece as pessoas não quando elas estão nos seus melhores momentos. Você conhece de fato a pessoa quando ela está enfrentando os seus piores momentos. Então, as crises não nos destroem, elas nos desnudam, elas mostram o que de fato está em nosso coração. Então, quando Deus ali, ele retira a planta, ele permite o calor abrasador sobre a cabeça de Jonas, Deus está expondo ali a teimosia dele, o egoísmo do profeta e a falta de misericórdia do profeta
para com os ninivitas. Amém? Tem muita gente que Deus está revelando aí, hein? Ó, o que estava no coração, olha o que você disse, olha a forma como você está reagindo. É o que já estava no coração. E Deus está falando, filho, filha, eu preciso tratar isso em você, hein? Outra questão que aprendemos aqui é que o desconforto de hoje pode ser a sala de aula de Deus. O desconforto de hoje pode ser a sala de aula de Deus, porque o texto diz que Deus preparou o vento quente. Nada foi por acaso aqui. Olha, para quem chegou agora, eu estou em Jonas, capítulo 4, versículo 8, tá, gente? Então o texto diz que Deus preparou o vento quente. Nada aqui foi por acaso. Então, mesmo as situações mais desconfortáveis, elas podem serem ferramentas divinas para nos ensinar, para nos moldar, para nos corrigir. Tem muita gente aqui que Deus está usando o problema para moldar, para ensinar, para corrigir esta pessoa. Deus é pedagógico. Exatamente. Até o calor escaldante tem propósito. Amém? Então, o desconforto de hoje pode ser a sala de aula do nosso Deus. Outra questão que nós aprendemos aqui é que Jonas ele fica tão dominado pelo próprio incômodo que ele deseja o quê? Morrer. Quando o foco está somente em nós mesmos, exageramos dores, perdemos equilíbrio emocional e deixamos de enxergar o que Deus está fazendo ao nosso redor. Eu até falei sobre equilíbrio emocional no último domingo com os obreiros à tarde. Eu falei sobre o equilíbrio emocional. E às vezes deixamos de enxergar o que Deus está fazendo ao redor. Então, quando o foco está somente em nós, nós exageramos dores, não é? Perdemos equilíbrio emocional e por aí vai. Tem gente que ele exagera demais. Não é tudo aquilo que ele está dizendo ou estou demonstrando. Um dia eu falei para uma irmã, engole o choro, falei com ela. Porque sempre que ela vinha conversar comigo, ela vinha já chorando. Quando ela vinha chorando. Falei, para com isso. Falei, vamos parar com esse negócio? Hein? Então, nesse caso, eu tive que dar uma dura para poder a irmã se recompor, se posicionar. Então, muitas vezes a autocompaixão é um veneno silencioso que está destruindo. Tá? A autocompaixão é um veneno silencioso na vida de muitas pessoas. Então, você não está exagerando muita coisa, não? Está perdendo o equilíbrio, né? Quantas pessoas já perderam o equilíbrio emocional? Então, a autocompaixão ela pode distorcer completamente a nossa visão espiritual. Então, é por isso que ele está pedindo para morrer ali. Amém? Jonas fica tão dominado pelo próprio incômodo que ele deseja morrer. Então, qual a lição que aprendemos? A autocompaixão pode distorcer completamente a visão espiritual de alguém. Outra questão. Deus nos confronta não para nos punir, mas para nos curar. Nesse caso aqui, olha só a pergunta que virá depois, no versículo 9.
É razoável esta tua ira? Olha a pergunta de Deus para Jonas no versículo 9. Aqui revela a intenção de Deus dialogar e tratar Jonas. Então, mesmo Deus aqui está confrontando, na verdade, não para punir Jonas, mas para curar Jonas. Então, mesmo quando Deus nos confronta, é um confronto amoroso e o objetivo não é destruir. Amém? O objetivo não é destruir, mas transformar o nosso coração. Amém? Deus ele trabalha desta forma. Outra questão que aprendemos aqui. Jonas, ele era um profeta usado por Deus, mas emocionalmente e espiritualmente estava desalinhado com o caráter divino. Por quê? Eu disse no início que ele ficou revoltado porque Deus perdoou os ninivitas que se arrependeram. Amém? Então, era profeta usado, mas emocionalmente e espiritualmente estava desalinhado com o caráter de Deus. Então, ministério não substitui transformação interior. Obedecer de forma mecânica, sem alinhar o coração à compaixão de Deus, nos afasta do propósito real, nos afasta da missão do nosso Deus. Então, olha só uma coisa aqui, que isso aqui é muito interessante. É possível servir a Deus externamente e ainda ter um coração distante dele. Entende isso? É possível alguém servir a Deus externamente. Tem gente que está se vestindo bem e tal aqui fora e tal, não é? Até julgam outras pessoas, mas é externo, porque internamente ela tem um coração distante de Deus. Tem muita gente que serve a Deus só de aparência, porque o coração está distante do nosso Deus. Precisamos aprender, meus irmãos. Amém? Outra questão, e nós já vamos orar com vocês. Olha o cuidado de Deus com Jonas. E o cuidado de Deus é maior do que a nossa fragilidade emocional. Mesmo irritado, cansado e emocionalmente desajustado, Jonas ele é acompanhado por Deus até o fim do capítulo. Deus acompanha ele, ou seja, a paciência de Deus é maior que nossas oscilações. A paciência dele é maior do que a nossa imaturidade espiritual. Deus não abandona seus filhos quando eles estão quebrados. Deus ele nos trata com ternura, nos trata com verdade. Então Deus, nós vamos ver ele acompanhando Jonas aqui até o final do capítulo. Ou seja, o cuidado de Deus é maior do que a nossa fragilidade humana. Amém? Eu quero orar por você, com você e por todos de sua família. Então, as lições do dia de hoje, só para você recapitular e gravar, é que Deus usa circunstâncias difíceis para revelar o nosso coração. 2. O desconforto de hoje pode ser a sala de aula de Deus. 3. A autocompaixão pode distorcer completamente a nossa visão espiritual. Tem muita gente aí que ele tem aquela autocompaixão e ele é exagerado, né? Ele exagera nas suas dores. Tem muita gente assim. Deus nos confronta não para punir, mas para nos curar. E é possível alguém servir a Deus externamente e ter o coração, olha, distante do nosso Deus. E por último, o cuidado de Deus é maior do que a nossa fragilidade emocional. Grave isso no teu coração e esta mensagem é para que eu e você venhamos melhorar, né? Cada dia mais e mais na presença do Senhor. Tá bom?
Só aqui um aviso, eu quero lembrar que hoje nós temos campanha em nossa igreja, às 19 horas, oração, já com o Douglas, a Dani, oração, hoje. E amanhã, quarta-feira, nós temos ali também 3 horários de culto, é a quarta profética. À noite vai estar o pastor Daniel, estarei junto com ele também na noite dessa quarta-feira. E na quinta é quinta do Crescer, mas quero lembrar o povo de João Neiva que logo mais estaremos aí com vocês. E vai estar uma equipe aqui de Colatina também, em João Neiva, junto comigo. E hoje, quem vai estar pregando a palavra em João Neiva é o cooperador Mateus. Ele vai estar junto comigo, conosco. Nós estaremos aí, ele e sua esposa Tati, o diácono Igor, toda a nossa equipe estaremos aí logo mais a partir das 19 horas. Estaremos preparando a nova campanha que vai começar, tá bom? Deus abençoe você, é o nosso convidado especial. E quem é de Colatina, gente, sábado agora vamos ter um culto. E o tema do culto é o culto da saudade. E vai estar um servo do Senhor pregando a palavra, pastor Renato Amorim, lá de São Domingos, vai estar pregando a palavra. A dupla também Guilherme e Leandro e outros convidados estarão participando conosco do culto da saudade. Amém? Nós vamos relembrar louvores que marcaram as nossas vidas. E você é o nosso convidado especial para estar conosco, tá bom? É um culto de louvor, adoração a Deus, pregação, manifestação do poder de Deus. E você não pode ficar de fora, tá bom? Quero orar com você, por você e por todos da sua família. Pai, mais uma vez eu me coloco diante de Ti, eu com meu coração aberto, ó Deus, eu me posiciono diante do Deus que criou os céus e a terra, o Criador do universo, o Deus que muda a história, muda situações, o Deus que manifesta o poder na vida daqueles que creem. Senhor, é mais uma vez, é mais um momento que nós nos colocamos aqui, nesta hora, no clamor de meio do dia, para muitas pessoas da tarde, da noite, da madrugada, da manhã. Neste exato momento, nós estamos suplicando ao Senhor, com toda a sinceridade do nosso coração. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, as nossas dores, fraquezas e tudo aquilo que ainda precisa ser transformado. Meu Deus, assim como fizeste com Jonas, Tu também permites situações desconfortáveis na vida, não para destruir, mas para revelar o que está escondido dentro de nós. Por isto, Pai, eu te peço, abre os nossos olhos para que possamos enxergar o Teu propósito, até nos dias difíceis. Que cada vento quente, cada momento de pressão, que cada incômodo se torne para cada um uma sala de aula de amor e sabedoria. Pai, livra-nos da autocompaixão, Senhor, livra-nos. Tira de cada um de nós o foco exagerado nas nossas próprias dores, que nos impede de perceber a Tua graça e o que estás fazendo ao nosso redor. Ajusta, Senhor, as nossas emoções, endireita os nossos pensamentos e concede-nos maturidade para encarar a vida com fé e equilíbrio. Senhor, torna o nosso coração, Pai, transforma ele. Sim,
torna nosso coração para Ti. Sim, transforma-o. Não queremos apenas Te servir com palavras ou com atos externos, mas queremos servi-lo de todo o coração. Queremos ter um coração alinhado ao Teu, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, cheio de paciência, cheio de amor, meu Pai. Cura em nós toda resistência, todo orgulho, toda dureza que nos impede de crescer. Meu Deus, obrigado, porque mesmo quando nos sentimos fracos, irritados, cansados ou confusos, Tu permaneces conosco. Obrigado porque a Tua graça é maior que o nosso desânimo. A Tua paciência é maior do que a nossa imaturidade. Sustenta-nos, ó Deus, renova-nos e guia-nos ao centro da Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a ser mais parecidos contigo todos os dias. Que não venhamos fugir do processo, mas, ó Deus, abraçá-lo sabendo que Tu és o Deus que transforma, o Deus que restaura, o Deus que conduz com amor. Eu clamo a Ti, Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos as nossas vidas, casa, família, a nossa mente, as nossas emoções, o nosso futuro, nós entregamos nas Tuas mãos. Eu entrego, Senhor, esta pessoa que está doente fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Traga cura, em nome de Jesus. Que sejam curados, libertos, transformados pelo grande poder de Deus. Eu abençoo os internautas de perto e de longe. Que a Tua bênção repouse sobre a vida de cada um e que no lugar do sofrimento, da angústia, o Senhor possa trazer, meu Pai, a libertação, a transformação, o testemunho. Eu abençoo os de perto, os de longe. Eu abençoo as famílias e eu libero uma palavra de vitória. Eu libero uma palavra de bênçãos sobre cada vida agora. Honra este homem, honra esta mulher, meu Pai, que haja o mover dos céus, que haja o mover do Espírito Santo, que haja, ó Deus, um trabalhar do Espírito Santo nesta vida, nesta casa, nesta família. Pai, eu abençoo os aniversariantes do dia. Eu abençoo, meu Pai, a cada um, a cada pedido, a cada vida sendo representada. Eu entrego nas Tuas mãos a empresa, o comércio, eu entrego a loja, o trabalho autônomo desta pessoa, esta vendedora, este vendedor. Sim, meu Pai, este trabalho, este sonho que esta pessoa está colocando em prática, coloca as Tuas mãos, meu Pai, e abençoa. Eu ministro a bênção total. Eu ministro a bênção maior e completa através desta oração. Sejam curados, sejam libertos, sejam transformados pelo grande poder de Deus. Eu abençoo este homem, eu abençoo esta mulher, eu abençoo esta família, eu abençoo todos aqui agora. Eu oro também por aqueles que ofertam aqui, que fazem votos, ó Deus, e entregam aqui. Eles fazem contigo. Eu não peço, mas eles fazem contigo. Tem gente que faz propósito
de ajudar esse projeto. Caso saia esse dinheiro, ele faz propósito de abençoar aqui. O Senhor conhece o desejo de cada coração. Deus abençoa. Tem gente até que abençoa a minha vida. Honra cada uma destas pessoas. Nós abençoamos agora. Eu ministro a vitória total e completa na vida de cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu coloquei 2 microfones aqui hoje para não correr o risco, gente, de falhar aqui, né? Não correr o risco de acabar um aqui, a bateria de um, né? Se acabar um, tem o outro, né? Amém? Eu fiz confusão aqui, qual dos dois que estão carregados aqui, então eu falei, vou colocar os dois, né? Seguro morreu de velho, né? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. O Senhor está trazendo a cura na mente, tá? O Senhor está trazendo a cura na mente aqui, de 15 pessoas sendo curado da mente. É um problema na mente. O problema era na mente. E o Senhor está curando a mente destas pessoas aqui hoje. Receba a bênção dos céus agora. Amém? Receba o milagre dos céus agora na tua vida. Em nome de Jesus. Tem alguém que você deseja aceitar Jesus, voltar para Jesus, reconciliar, fazer um concerto com Deus? Não tem coisa melhor do que servir ao nosso Deus, gente. Não tem coisa melhor. Você quer entregar sua vida a Jesus, servi-lo? É só você dizer, eu quero, pastor. Eu quero aceitar, quero servir ao nosso Deus. Você quer? Então você vai orar assim, Senhor Jesus, eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, eu retorno para os teus caminhos, eu faço um concerto com o Senhor, eu prometo ser fiel. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, escreva meu nome no céu, no livro da vida, e sela com o teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pastor, o que faço? Procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia, procure a liderança da igreja, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Graças a Deus. Gente, vou ficando por aqui. Manda esta oração para alguém, tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguarda a tão esperada vinda de Jesus, desde agora para todos sempre. Amém, amém, amém. Manda esta palavra para alguém e esta oração também, tá? Deus abençoe.